Olá, alunos, professor Estevão, na nossa aula 6 da Física 2A. O que é que nós vamos estudar nessa aula? O movimento uniformemente variado. E esse movimento é dito uniformemente variado pela presença dele, nesse movimento, de uma aceleração escalar constante. Como é que a gente percebe essa aceleração escalar presente nos movimentos? Você vai perceber que as velocidades estarão ou aumentando ou diminuindo no decorrer do tempo. E esse aumento da velocidade, essa redução da velocidade no decorrer do tempo, é pela presença da aceleração escalar constante e diferente de zero. Observe uma característica importante nesse movimento, né? Enquanto nós tínhamos lá no movimento uniforme o percorrer de distâncias iguais em tempos iguais, aqui, a cada intervalo de tempo, nós vamos perceber que o móvel percorre espaços maiores ou espaços menores a cada segundo que se passa, ou a cada intervalo t de tempo que se passa. E essa, então, é a característica importante do movimento. Pela presença dessa aceleração escalar constante diferente de zero, a gente vai ter as velocidades variáveis. E o movimento, então, será acelerado ou retardado. E que nós já trabalhamos em outros momentos, né, essa característica do movimento ser acelerado e ser retardado. O acelerado, quando a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal. O retardado, quando velocidade e a aceleração acabam tendo sinais opostos. A presença da aceleração escalar é porque existe uma força resultante diferente de zero. Então, para que a gente faça todo o alinhavar do conteúdo, a existência da força resultante gera a aceleração, que torna as velocidades variáveis, ou para mais nos movimentos acelerados, ou para menos nos movimentos retardados. Então, eu tenho aqui um movimento progressivo acelerado. Perceba, a velocidade foi de 10 para 20, para 30, para 40. Eu tenho aqui uma aceleração escalar de 10 metros por segundo ao quadrado, né? Progressivo porque as velocidades são positivas e o acelerado porque os valores são valores que vão aumentando no decorrer do tempo. O movimento progressivo retardado, ele tem então velocidade positiva, só que os valores vão diminuindo no decorrer do tempo. Aqui uma aceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado. A equação da velocidade, V igual a VO mais AT, onde V é a velocidade final, VO é a velocidade de início, o A é a aceleração e T é o tempo desse movimento. Aqui temos alguns itens importantes a destacar, né? Quando você olhar para essa velocidade inicial e para essa aceleração e notar que os sinais são iguais, ou os dois positivos ou os dois negativos, é porque o movimento é acelerado. Agora, se a velocidade e a aceleração apresentarem sinais opostos, é porque o movimento é retardado. Um outro item, a inversão do sentido do movimento. Naquele momento em que o móvel para inverter o movimento, o que nós teremos? A velocidade sendo igual a zero. Então, por exemplo, lance um objeto para cima. Na hora que esse objeto chega no ponto mais alto, a velocidade dele é nula. É lá que ele faz a inversão do sentido do movimento. Então, nós vamos ter aqui um instante inicial com uma velocidade inicial. Nós vamos ter aqui um instante final com uma velocidade final. E o que faz ele ir dessa situação inicial até a situação final é a presença de uma aceleração escalar constante e diferente de zero, né? E aí aplicamos a equação do V igual a VO mais A vezes T, que é a nossa função horária da velocidade, função horária da velocidade do móvel. Velocidade final, velocidade de início, o tempo que isso acontece e a aceleração escalar constante nesse movimento. A equação horária do movimento é uma equação de segundo grau. X igual a XO mais VOT mais AT quadrado sobre 2. A equação de segundo grau, então, que caracteriza o movimento uniformemente variado. Ou ainda, joga para cá negativo, dá distância VOT mais AT quadrado sobre 2. E essa distância, né, a partir da equação horária das posições,
né, você tem a variação das velocidades, essa distância pode ser obtida através da área do gráfico velocidade em função de tempo. Então, você vai notar que vários e vários exercícios que você vai fazer, você só vai calcular uma área. O cálculo da área define a distância que o móvel acaba percorrendo. Então, aqui eu tenho algumas equações, né? X igual a 10 mais 20t mais t quadrado. Quando eu rebato a equação geral em cima, x ou s, tanto faz, né? xo mais VOT mais AT quadrado sobre 2, o que eu percebo? A posição inicial de 10 metros, a velocidade inicial de 20 metros por segundo, e atenção, a equação geral é AT quadrado sobre 2. Então, aqui tem 1, não tem? Então, quanto vale a aceleração para dividir por 2 e dar o que está aqui? 2 metros por segundo ao quadrado. Né? Se eu fosse montar a equação da velocidade, daria V igual a VO mais A vezes T. V igual a 20 mais 2T. Note que os dois são positivos, né? Então, aqui esse positivo é o progressivo. E ter o mesmo sinal acelerado. Olha para outra equação aqui. X igual a 15 menos 20t mais 2t quadrado. Posição de início, 15 metros. Velocidade de início, olha lá, menos 20 metros por segundo. E a aceleração? Lembra que a equação geral é at quadrado sobre 2. Que número eu coloco para dividir por 2 e aparecer esse 2 que está aqui? Uma aceleração de 4. Né? Presta atenção só aqui nesse itemzinho, né? 4 metros por segundo ao quadrado. É um movimento retrógrado, sinais opostos, retardado. X igual a t quadrado. Ah, é um movimento uniformemente variado? Sim, senhor. Onde a posição inicial é 0, significa que ele começou da origem, a partir do repouso, com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, aí passamos pela equação dos espaços. Existe também a equação de Torricelli. V quadrado, VO ao quadrado, mais 2A vezes a distância, que nós vamos usar essa equação quando não tem tempo no exercício. Se não existe tempo no exercício, a equação de Torricelli é indicada. E da velocidade média. Distância pelo tempo, VO mais V sobre 2, média das velocidades, né? Média das velocidades. A gente acaba usando bastante essa expressãozinha aqui. Os gráficos do uniformemente variado, a gente vai mexer nessa aula, principalmente com o gráfico da velocidade e da aceleração. Então, a aceleração constante diferente de zero. Uma propriedade importante, a área te dá a variação da velocidade. A área, no gráfico aceleração, tempo, variação da velocidade, que pode ser uma variação positiva, acima do eixo, ou uma variação negativa, abaixo do eixo. O gráfico da velocidade, V igual a VO mais AT, note que isso aqui é uma equação de primeiro grau. Isso aqui é uma reta inclinada para cima, se a aceleração for positiva. Note que a aceleração é o coeficiente angular da reta. Inclinada para baixo, se a aceleração for negativa. Bem, o que tem de importante nesse gráfico? A área é a distância, olha lá. O ponto de inversão do movimento, onde a velocidade vale 0. E as classificações, retrógrado, retardado, né? Retrógrado, V negativo. A positivo, os sinais são opostos, retardado. V positivo, progressivo. Com A positivo, acelerado. O mesmo sinal, acelerado. Então, importância. Reta inclinada para cima, aceleração positiva. A área é a distância. E aqui o ponto de inversão do movimento. Inclinada para baixo, a aceleração é negativa. A área do gráfico são as distâncias, a troca no sentido, onde a velocidade vale 0. Progressivo, V positivo, progressivo, V positivo, progressivo, V positivo. Retardado, Y negativo. Sinal contrário, retardado. Ou ainda basta analisar que vai chegar a 0, aqui está freando. E em seguida, retrógrado, acelerado. A inclinação do gráfico velocidade em função de tempo é a aceleração. Então, quanto mais inclinada essa reta estiver, maior é a aceleração do móvel. É o coeficiente angular da reta, tangente do ângulo, representativo da aceleração. Então, eu tenho aqui dois móveis, o A e o B. Só da primeira observação já posso identificar. O A tem maior aceleração que o B. Por quê? Porque está mais inclinada.
O A percorre mais distância. De onde é que vem essa distância? Ela vem dessa área do triângulo calculado aqui, né? E o B, a área desse triângulo calculado aqui. Então, o A tem maior aceleração do que o B. A tem aceleração maior, portanto, ele vai atingir velocidades maiores no decorrer do tempo. Os dois são progressivos, os dois são acelerados e os dois iniciam do repouso. Então, a velocidade inicial, 0 do repouso. Muitas vezes eu tenho dois movimentos que se cruzam aqui, o movimento uniforme e o uniformemente variado, né? E aqui os dois móveis têm a mesma velocidade, ó, velocidade igual. E aqui ele vai comentar com você sobre o encontro. Bem, o encontro acontece no dobro, ou melhor ainda, o encontro acontece quando a área do triângulo for igual à área do retângulo. Se a área do triângulo e a do retângulo forem iguais, encontraram-se. Isso acontece o quê? No dobro desse tempo, em 4 horas, e no dobro dessa velocidade, em 240 km por hora. Então, ali, né, um itemzinho importante para você destacar. Aqui eles têm a mesma velocidade. Vão se encontrar no dobro desse tempo e no dobro dessa velocidade. E aí, coloquei aqui um exemplozinho, né, de um gráfico de velocidade em função de tempo para chegar na equação horária. Bem, a posição inicial dele, 0, né? Ele partiu da origem. A velocidade inicial que o móvel tem é 5 metros por segundo. E a aceleração, calcula, de 5 foi a 20 em 12 segundos. Aqui dá 15, dividido por 12, vai me dar 1,25 de aceleração. Quando divide por 2, 0,625 t quadrado. Então, x igual a xo, que é 0, mais VO, 5t, a aceleração de 1,25 por 2, 0,625 t quadrado. Outra coisa bem comum que você vai ter ali nos exercícios depois de tarefa é achar as distâncias. Então, eu tenho aqui um móvel fazendo um movimento progressivo acelerado, progressivo retardado, aqui retrógrado acelerado, e a distância está onde? Está nessa área, ó. Nessas áreas que se apresentam aqui. Então, de 0 a 2 segundos, base vezes altura sobre 2. 2 vezes 20 sobre 2 me dá 20 metros. De 2 a 6 me dá 4 vezes 20 sobre 2, 40 metros. E aqui de 6 a 8, 2 vezes menos 20 sobre 2 me dá 20 metros. Ah, professor, mas está na área negativa, mas eu pedi a distância. Só seria alterado se acaso estivéssemos falando do deslocamento. Então, andou aqui 20 metros, andou aqui 40 metros, andou mais 20 metros aqui. Somamos tudo, eu tenho aqui um total de 80 metros. Lembre sempre das características importantes do movimento. Ele é um movimento uniformemente variado porque apresenta a aceleração escalar constante e diferente de 0. A equação que representa o movimento é uma equação de segundo grau. E esse móvel ele percorre a cada segundo ou distâncias maiores ou a cada segundo distâncias menores, né? Ele vai ter ali a presença da aceleração se justificando nesse formato. Tudo bem? Está aí a nossa aula de movimento uniformemente variado.